Olha, essa dificuldade de a gente reconhecer o erro está dentro de uma característica que se fala do brasileiro, que é da cordialidade. Cordialidade é uma palavra legal, tem um lado legal. O lado legal do brasileiro de não assumir o erro é que ninguém aponta para você, você errou. A gente adora a palavra inverdade e não a palavra mentira, né? É um exemplo disso daí. O brasileiro tem um comportamento que muitas vezes ele é gostoso para quem não está acostumado com ele. A gente é legal, a gente está sempre sorrindo, né? A gente é receptivo. Esse é o lado A da cordialidade. O lado B da cordialidade é, por exemplo, excessiva informalidade, que tem um lado A que é gostoso. A informalidade faz com que você não tenha que reconhecer erro nenhum, porque não estava nada estabelecido. Nada estava claro no procedimento. Uma vez eu estive numa agência de publicidade, que eu trabalho muito com agência, e essa agência estava pegando a conta de uma empresa alemã de carros muito famosa e que estava com um CEO novo, mas que já falava português. Você sabe como alemão é, né? Ele começou a se preparar 50 anos antes de vir para o Brasil, aprendendo a falar português. Esse foi um comentário cordial de brasileiro, tá vendo? É assim que a gente pensa. Então, assim, e ele falou na reunião, para nós, inclusive para mim, que ele tinha dificuldade, às vezes, no Brasil, e ele estava em São Paulo, hein, que é a cidade menos cordial do Brasil, hein? Paulista anda com você, olha, anda na sua frente na rua e não te vê. Quem já foi a São Paulo sabe como é, né? Então, assim, ele virou e falou assim, aqui no Brasil, vocês têm uma linguagem que a gente nunca sabe quando você está brincando, quando você está sendo irônico. A informalidade de vocês em reuniões de decisão de problemas me confunde, ele falava. Eu não sei quando eu devo saber, achar que você está falando sério, ou quando você está brincando, ou quando você está fazendo uma piada. Nós nos movimentamos com isso, assim como peixe dentro d'água, né? Para ele aprendeu português, mas não aprendeu. Não aprendeu a falar brasileiro, digamos assim, né? Eu lembrei dessa história pelo seguinte, porque a dificuldade de reconhecer o erro, para você reconhecer erro, você tem que assumir procedimentos muito retos, muito claros. Para nós é difícil mesmo. E tem uma vantagem negativa disso, né? É porque quando você não reconhece um erro, ninguém é responsável por coisa nenhuma. Aí que entra o delicado tema da denúncia. Eu já tive em ambientes corporativos em que essa discussão estava sendo levada semana passada. É uma discussão infernal essa da denúncia, né? Para gerar justamente a possibilidade de você apontar erros. Tudo isso é muito ambivalente, muito delicado e perigoso do ponto de vista do comportamento. Mas não há dúvida que o que nos faz difícil de reconhecer erro, e com isso a gente não aprende, é o fato de que a gente não considera nada sem passar pelo coração. É isso que chama cordialidade. A gente privatiza o público. Isso vai bater na política. Você transforma o Estado em patrimônio seu, que se chama de Estado patrimonialista. Eu negocio o patrimônio do Estado para conseguir vantagem junto a você, que é a base da corrupção, em qualquer lugar que seja. Então, assim, o combate à cordialidade é uma coisa difícil, porque tem vantagens à cordialidade. A única forma de você combater a cordialidade é quando ela deixa de ter vantagens. Quando as pessoas à sua volta param de achar graça na cordialidade. O que não pode ser total, porque senão a gente asfixia, porque isso é a nossa cultura. Então, o reconhecimento do erro, eu diria que ele, para nós no Brasil, ele tem que ser apresentado para nós com muito carinho. Senão a gente não consegue sobreviver. Se você vai dizer para alguém que ele errou, você deve gastar 1 minuto apresentando isso com carinho e com cuidado. Eu não estou brincando no que eu estou dizendo, não. Estou falando sério. É uma questão de método. Se você vai, vou usar um clichê, teutonicamente, certo? No sentido alemão, teutonicamente, e fala dessa forma direta, você pode não conseguir a colaboração daqueles com quem você está falando. Enquanto que você pode apresentar o erro para alguém, mas apresentar esse erro, sabe, convidar para jantar primeiro? Sabe essa ideia? Então, você convidar para jantar primeiro. Quer dizer, brasileiro gosta de ser convidado para jantar, para tomar um chopp. É a nossa cultura, metaforicamente falando. Então,
paulatinamente, e tem uma outra coisa também, né? Quando os erros ficam muito caros, a gente aprende. E os erros estão ficando cada vez mais caros, porque eles estão se tornando visíveis. Isso é uma outra coisa importante. Por que está se pegando muita corrupção? Porque o rastro do dinheiro aparece cada vez mais. As operações deixam rastro na vida toda. Um celular é um buraco negro, é cheio de rastro. Certo? Então, à medida que os erros vão se tornando visíveis, paulatinamente as pessoas vão tendo que se consertar. Isso é um outro fato. A cordialidade não existe à exposição pública, no seu lado negativo. Então, eu acho que tem duas coisas. Um é o método, a gente tem que falar de erros entre nós com carinho, porque a gente é assim. Em segundo lugar, os mecanismos de visibilização dos erros se tornam cada vez mais claros. E ao se tornar cada vez mais claro, não tem nada de cordialidade, porque eles ficam claros, explícitos, as pessoas vão paulatinamente passando vergonha e vão tendo mais vergonha de errar do que mentir sobre o erro. Eu, como dizia no começo, assim, essas situações elas são ambivalentes, elas não são situações, não tem exatamente fórmula. Mas eu vou citar uma frase que eu infelizmente não sei de qual dos dois que foi, porque agora confundi aqui na minha memória. Valor, você percebe a clareza do valor quando ele é inegociável. Então, assim, para você disparar, quando você fala do paradoxo, uma das condições solitárias da vida é a condição de liderança. Se você não quer lidar com a solidão da liderança, nunca deixe de ser sargento. Certo? Vai ser infantaria, vai ser cabo, vai ser sargento. Se você não quiser lidar com solidão, nunca vire oficial. Porque há uma solidão na condição do oficial que é lidar, inclusive, com esse tipo de paradoxo que você está falando. Agora, do ponto de vista prático, me parece que é a não negociação com uma determinada prática que vai se transformando em valor, a não negociação dela é o melhor indicativo de você perceber que aquilo é um valor. Quer ver um exemplo prático? O valor do dólar hoje deve estar em torno de R$ 3,100. Se esse é o valor do dólar e você for comprar dólar, você não vai conseguir pagar R$ 1 pelo dólar. $1, R$ 1. Valores, ao mesmo tempo que eles estão inseridos numa prática gigantesca, que não dá para discutir isso agora, mas valores morais e valores econômicos estão intimamente associados. Eu toquei nisso quando eu falei que isso era uma questão econômica no sentido preciso e amplo da palavra, né? Mas valores, uma vez que eles vão se estabelecendo no ambiente, eles vão sendo inegociáveis. E é esse processo que me parece a liderança se torna responsável pela indicação da não negociabilidade desse tipo de atitude. Aí as pessoas vão paulatinamente percebendo que se isso é um valor, isso não é negociável. E você vai mostrando isso na prática cotidiana. E você tem, assim, vocês sabem isso melhor do que eu também sei, isso mais no campo, inclusive, da sala de aula, você percebe como essas práticas acontecem no seu dia a dia. Quando você está na posição de liderança, você enxerga, né? E você vai enxergando onde que você deve, que momento você deve aproveitar para demonstrar que você deveria ter sido mais responsável pelo que você fez. Ou você foi responsável pelo que você fez. Você tomou uma decisão. Inclusive você chegou até aqui e disse, não, eu errei aqui. Isso daí tem que ser valorizado, né? Então, um valor é alguma coisa. Só é valor algo que é inegociável. Na prática cotidiana, se você está ampliando e aprofundando a discussão, ela vai para outro lugar que não cabe aqui. Mas na prática cotidiana, alguém só percebe um valor quando aquilo tende a ser inegociável. É aquilo que eu estava falando antes. Tende ao universal. Todo mundo está submetido àquilo. Então você tem que indicar isso. É claro que utopia não existe, né? Sim. Mas eu não acho utópico a possibilidade de vocês chegarem daqui a um ano e observarem uma redução drástica no número de acidentes. Ou mesmo daqui a um ano você poder ter um período que teve 0 acidente, né? A função do hábito
não é, na verdade, ou da criação de um hábito, não é, na verdade, tornar o mundo perfeito. A função do hábito é tornar o mundo o melhor possível que a gente pode fazer. E, portanto, as pessoas têm individualidades. E essas individualidades são sempre meio randômicas, como se fala em ciência. Comportamentos randômicos, né? E se você pode estabelecer mecanismos de controle, mas se você só tem controle, não funciona. É mais ou menos como achar que você vai resolver todos os problemas do país processando todo mundo. Não vai resolver. Você não vai resolver o problema da política brasileira botando todo mundo na cadeia, prendendo todo mundo, transformando juízes em presidentes da República. Não funciona. Não, mecanismos de controle são volta lá para a segunda etapa da tabela que vocês mostraram. Logo depois das reações reativas institucionais, as reações de punição e controle. Então, assim, não existe mecanismo de controle, porque você só enfrenta a mudança de hábito quando as pessoas decidem mudar de hábito. Senão você não consegue mudar. É claro que você tem que ter mecanismos didáticos e, inclusive, em alguns graus, punitivos para que ajude essa mudança a acontecer. Mas a punição ou o controle não faz isso acontecer. Então, eu responderia para a tua pergunta, não, eu não acho que a gente vai chegar a um momento no mundo onde nós seremos um corpo único, porque nós não somos um corpo único. Nós somos pessoas diferentes, né? Nós não vamos nunca conseguir viver como numa colmeia, porque a gente tem e essas estabilidades é que fazem a nossa riqueza. Agora, quando você está falando de um grupo menor, que eu chamava de pelotãozinho no começo, né? Que é um termo técnico de ética, little platoon em inglês, quando você está falando de um pelotãozinho, de um grupo menor, é mais possível atingir uma harmonia um pouco melhor, sem dúvida. É mais fácil. Porque você tem comunicação, a comunicação acontece de forma mais direta, a percepção prática é mais próxima. Então você enxerga o comportamento do outro mais proximamente, e o comportamento prático do outro produz em você, tende a produzir em você uma reação positiva, se o comportamento é positivo e tal, certo? Então, no mundo não. Eu acho que o mundo nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. Sempre vai ter guerra, sempre vai ter sofrimento. E se a gente resolver fazer paz no mundo inteiro, a gente matou o mundo inteiro. Nunca vai ter paz. Nunca vai ser perfeito. Né? Mas a gente consegue, sim, dentro do ambiente onde a gente vive, criar um tipo de hábito em que as pessoas se sintam... Eu já sinto que vocês têm isso, eu percebi hoje vindo aqui. Que você tem, e que tem a ver com aquele nível profundo ao qual me referi. Vocês têm uma linha de... vocês são inseridos numa dimensão da economia que tendem a vínculos longos, profundos, certo? E aí isso aumenta essa possibilidade de interação, de você ter uma interação maior entre as pessoas, de você ter uma percepção maior entre as pessoas. E nesse sentido eu acho que, sem dúvida, pode melhorar. Já melhorou em alguma coisa, porque não pode melhorar?